E aí, meus bidos selvagens, e aí, meus bidos ansiosos, e aí, meus bidos cozinheiros, e aí, meus bidos ferrados psicologicamente. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar sobre o 6º episódio da 2ª temporada de The Bear, o urso, intitulado Peixes. E cara, eu tô muito ansioso porque esse episódio foi um episódio que quebrou a bolha. Eu lembro que houve uma live que eu fiz com os patrocinadores do canal, né, com os apoiadores do canal, onde eu discuti sobre certos episódios que quebraram a bolha, que tipo assim, você podia não ter visto a série, você podia não saber o que estava acontecendo, mas teve um episódio que tava todo mundo falando como, nossa, o episódio perfeito, o episódio que deu aquela virada na televisão. E o de The Bear, que eu ouvi falar que deu essa quebra, foi o episódio 6 da 2ª temporada. Então assim, eu estou muito ansioso para assistir esse episódio, para ver o que acontece nele. Eu imagino que seja um episódio muito tenso e faz muito sentido, principalmente em vir após o episódio 5, que foi tão tranquilo, tão gostoso, deu aquele coraçãozinho, aquele final feliz, que eu sinto que esse episódio vai vir para, tipo assim, puxar o teu tapete e tu cair no chão. E eu não quero que isso aconteça, mas The Bear sempre gosta de fazer uma dessas e não tem o que eu fazer, né? Então enfim, bora reagir que depois eu vou comentar o que é que eu achei. Eu tô vendo antes de dormir, eu tô pedindo pra não dormir. Passado. Porque esse cabelo aí... Okay, buddy. Yeah? Ah, I love you, Bear. que fofo, é um apelido realmente deles, né? Maybe just like... Nobody thinks you're crazy. Well, she is. Yeah, she's fucking out of her mind. Hey, you guys call me? I just said you're you. Hey, can you come inside and be you? No. There's some family shit I should know about? No, it is not. O Reed sempre se metendo. You're home, Bear. Can you pick up the phone? Pardon, will you handle Mom? Yeah, I am. Thank you, them. Imaginei que eles estavam falando dela. Pretty faithless. Duzentos e semanas. I'll show you. It's fucking burning me here. New person. Ô, louco! It's Steven. You met me a million times. You met him a million Ô, louco! Touching it. Give me a job. I'll lay you out. You know, you gonna lay me out? Is that like what you're gonna do? Nossa, o tom do John Burton falando, outra pessoa. Pô, dirigido pelo criador, né? And then Francie, and then there's Nossa, parece que todos eles estão chapados, né? mano? Come on! Time out! Yeah. Hold this way and slap you. Stupidest fucking idea I ever heard. Merry Christmas. Do you think he's that? Was that a business slap? Esse cara é novo, né? Ele apareceu no anterior. I mean, I loved it and everything, but he's gay. And it's a tradition. It's a tradition that he's gay? É, eu pensei. 7 bitches. What the fuck do you think I've been Calma. Hey, Carmen, Mas ela não é mãe? stop giving me shit about it. I'm just trying to do a nice thing. Michael, hit him. Hey, Michael! Stay by, are you cut? Dude, you're the guy that what? You Start up like a different business and that's your fault. Carmen, I need you to check the Vixe. That was a shock, huh? I'm saying this is why I didn't want to come home. I love you. Thank you. Thank you. We get them only once a year. Fancy for us. Hey, Carmen, I need Ó, you você to vê as piadinhas, né? Ele é muito chique pra gente. No, come here. Say shit. Throw up all over my sweater. Is it okay if I Oh, of course. You know what? Do community. So proud of you. You should keep Oh, you're so sweet. No, seriously. Hey, how you doing? You okay? Que faz a voz da Eve em Invencível. No? That's it, I got it. Yes. Copenhagen. Oh, sorry. Yeah, Well, where's sorry. Copenhagen? Where's Copenhagen? Gente, pra que tem uma conversa agora? Like a maniac! I'm really ticklish. Stop. Watch out. Mano, o Rich é doido. How do you know I'm watching? She's alright. She's a little nauseous. Gentlemen, take She's care a of little bit her. nauseous. Gentle. Actually, Ah, é a mulher dele. How on your sleeve? don't worry about it, baby. Yeah, I'm good. I'm good. I didn't do anything. Yeah. What? Look how great you look. Thank you. I feel. Thank you. Nossa, Rich, mó sortudo você, mano. O que você fez? Are we out of Sprite? No, you could go to the store. You could go to the store
Ah, tá jogando fora. I know, it's fine. No, I'm gonna make it. I Oh, I appreciate forgot. you. Thank you for asking. Thank you. Why the 7 Mano, dois idiotas. God, what is up with every... Not so their families end up being a bunch of fucking jacks. Not even close. Cara, muito louco esse cara aí, mano. Imagina os fãs de Breaking Bad. Peraí. I like your version better. Hey, Carmen, take out the prosciutto and the mortadella, please. Yeah, I got you. I said move the fucking Here's the pot. And it's fucking moving and Ixi, mano, ela tá bêbada ou ela tem amnésia? Hey, just fucking tell her. that's what happened. The motherfucking glasses came off. Like a librarian and a fucking basket of biscuits, bro. Nossa, And que by the bando way, de otário, mano. she's like a legitimate fucking wizard. That's what I'm fucking talking about, though. That's what I'm fucking talking about. That's what I'm saying. That's why I think Mike, don't fucking touch me. I'm serious. Don't fucking touch me, Mike. Let's stop. Just calm down a little bit. Isso. Me dá 3 segundos. Nossa senhora, que agonia. Que agonia. Filhos da égua, mano. How you doing? I'm okay. I'm good. He's a little, yeah. He's weird. Tá bom essa merda ou não tá? Então ele não é estranho, cara. We're trying to hook him up with Claire Bear. You know, loosen him up a little bit. With Claire? Yeah. Why would you do that? She's so nice. Are you still mad at me? Nossa, eles acabaram com o Carmen, né, mano? No. Pearl green. And then the baby only wore red clothes. E aí é Christmas, né? Store, I bought all these other colors, but that's what I thought. Se fosse no Brasil, eu já ia falar, pô, então ela vai ser a Mônica e a gente virou o Cebolinha do nada, né? Tudo verde, ela de vermelho. Do you think that she'll like us? Pô, o Rich tem que ter feito alguma coisa, porque ela é tão boba quanto ele, mano. I love you so much. We're in Donna's bedroom. It's not gonna be a fucking cheetah. Pantera que não era. Alright, I gotta go back down. Oh, yeah, but the thing is, the guy doesn't have a realtor. Hey, Christmas spirit in this house. It's gone. I can't find it. Ele é o quê? Ele é o padrasto ou ele é tio? What did I say earlier? You said we talk about it later. And now it's later. That knows something. And Nossa, é a briga lá no fundo, que eu tô ouvindo daqui. What kind of attention? I don't know, but I'm good with people and Ah, você é ótimo com as pessoas. I got allergies, man. Mano, eles não estão dando atenção pra dessa mulher estar neste episódio. Quem ela é? Yeah, Big Neil gone for it. Yeah. Namora o cara do Breaking Bad? O anônimo? Yeah, I do know what you're saying. oh yeah, Is your sister coming? Francis. Esqueci o nome dela agora, mano. Why? Passive aggressive way of you asking me to leave. No. It is an aggressively. The potatoes are going to go in just to warm up again. Okay, be careful. Don't burn yourself. Yeah, it's got to. Did I win? E a boca dela sangrando? Let me just tell you how it goes. $125,000. $125. You fuck. I'm really I like seeing you guys every year. You fucking deliver. What is that, a bull? I thought when I was back I could work with you, right? At the spot. Yeah, fuck yeah. Hey, man, I Fat and invisible cat. Que o Marcos ficou alimentando, né? it's beautiful. It's perfect. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo
diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. And then she's like, I bet you know a lot about bears. God damn, Herford. Who passed away. Sorry for your loss. It's not her friend. You don't have to apologize to me. I don't know this. Eu estaria nessa, moscando. Why don't you listen? And empathetic and very commonly known to be adept at grieving. Is this true? Ela assistiu Irmão Urso. What up, pimp? 838 career tackles. Get some. No, a real bear. Por que ele tá falando esses números? To do everything for everyone, no one fucking lifts a finger down. Pô, você deixa todo mundo sair, você não me pede ajuda? And get Dad's gun out of my drawer, and I think I'm just gonna kill him. Come on! Get the fuck out! Eu sinto que era pra eu rir, mas... Well, no, we like you have. And cousin has. I but like haven't. everybody- Yeah, but I like it. Finish a business plan. All right, that's Where's enough. the tomato sauce prospectus, Michael? Where's the first? Projeto Molho de Tomate. That's enough. Hi, Unc. Hey, honey. What the fuck's going on here? Essa acho que é a filha dele. Não, tio. We got a tuna casserole delivery from the North Pole here. Ele apareceu. Achei que ele não existia ainda. Stevie, what is that? What is it? You're going to be upset, but his heart was in the right place, Carl. It's a two. It's 7 fishes. I know, Pete. I didn't know because. What's up, bro? Hey, Rich. Ah, tadinho, mano. Ele não tinha... Quer dizer, não sei, pô. Moscou, mano. No, Pete, I told you not to fucking do this. Pô, não, você foi avisado, mano. Stinks. Trazia um doce, parça. Do the Andersons still live on the corner there? They're doing it up. They died. You knock on every door. Caraca, mano. Nossa, que merda. It's over there. Os caras morreu. Mano, e quem é você? Ah, acho que ele é o padrasto. Lee. Eles não falam o nome, não chamam de pai, não chamam de ensinado. You okay? Yeah, no, I'd like that. I'm gonna kind of hold you to it, Carm. I mean, I'm an idiot about this shit, but I think they're very good. I do. Love you. Nossa, mano. Que família, hein? Oh, you're sweet. Thank you for that. Okay. Ah, você vê, o Rich cuida dela, pô. Yeah. Back up. Oh, boy. Oh, I get it. That's clever. It was a clever gross. Credo. Eu demorei um pouco, mas entendi também. Parece Clark Kent. Sarah Paulson, não é o nome dela? You know, Tiff and I were talking earlier. Yeah, I just letting you know. What's up? How information? Just how Richard, when we. Richard, shut the fuck up. I'm talking to Tiffany. I know, but we were just saying Richard. Which is precisely why I gave him a fucking job, right? And now that I have all these jobs to give out, which I don't. All right? Right, Richard? Caraca, ele foi muito legal, mano. Good, you know. And I promise you, I will not say a word until you say it. So Nossa, ele botou o tio numa situação muito zoada. much. Oh, yeah. Foi, esse cara é pica, mano. Can I pick? She'll be out in a minute. She'll be out in a minute. Can I pick? Do you care? Segura, caramba. Se ninguém pegou. Yeah, she'll be in a minute. I don't think I can do this by myself anymore. You're not by yourself, right? Mano, mas você não precisava, você que mandava eles embora. Do we have a problem? Do we have a problem?
Go sit down. Go sit down. Get out of me earlier. Did you just throw a fork at me? I did. That's the thing, Lacey, because you see what you did, right? Lee, Michael. I'm just gonna borrow for a second. I just need it for 1 second. Come on, dude. Hey, you got everyone's attention, so go ahead, tell us a story we've all heard a million times already. Caralho, mas você não tá me dando ajuda, hein, mano? about how you're living with your mom and you're borrowing money off of her. Throw another fork at me, you're gonna get fucking rocked. Please don't do this. Michael, hey. 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 Giggle, fucking enjoy this. This is fun. Michael, I need you to calm down, buddy, all right? Oh, what you looking at? I throw it. I didn't throw it, you fucking pussy. You fucking flinched. Look. Stevie, I don't. just fucking say the thing, okay? Okay. Agradece pela merda da comida que a mulher fez, caramba. Não é... Nossa, pensa. It's great. For this beautiful meal, and Donna, What an incredible job Donna did, and I could hear in there. It sounded very hard. I'm very in love with Michelle. And I'm not gay like you guys asked a lot. Ah, é verdade, no começo do episódio. What you said about bears. And please give Michael the strength not to throw that fork. Amen. É, a parte não precisa falar essas coisas, mano, pra relembrar do assunto. Vamos só finalizar o assunto. Oh my god. Oh, Natalie. Putz, a pergunta... Who's Bersado? Am I okay? Am I okay? Fuck you! That's the worst I've ever seen her. You fucking piece of shit! Ma, what did you do? Ma, open the door! Open the door, Ma! Meu Deus. Jamie Lee Curtis, eu sabia que essa mãe tava professora familiar, mano. Sarah Paulson, falei. Eu já tenho o título desse vídeo. É impossível esquecer esse episódio. Inacreditável. Tipo, não no quesito só de esquecer The Bear é impossível. Tipo assim, impossível você falar de The Bear, chegar até esse episódio e depois esquecer desse episódio em The Bear. Tipo assim, fácil o episódio mais memorável. Mas pensando até em séries assim, mano. Que série você pode falar que, tipo assim, que teve um episódio de Natal em que o Natal foi assim. Tipo assim, qualquer série que você pega, o Natal é sempre um episódio mais tranquilo. Ele é mais legal, ele é mais bacana, sabe? É tipo, tem um sentimento meio bacana, assim. Até mesmo, mano, a minissérie, qual que era o nome? Irmãos da Guerra, Band of Brothers. Tem um episódio que tem o Natal ali, ele é um episódio mais... Ele tem uma parte ruim da guerra, porque obviamente se passa na guerra, mas ele tem uma coisa meio apaziguada, assim, sabe? Tipo, levemente paz que houve na guerra.
E eu tava pensando aqui, definitivamente esse não é um episódio que eu quero ver no Natal. Que a gente pensa, né? Tipo, The Office, Friends, How I Met Your Mother, todas as séries sitcom tem um episódio de Natal que é legal pra você rever. Esse episódio, com certeza, não é um deles. Mano, eu não sei nem o que falar. Meu Deus do céu, que episódio maluco do caralho. Gente, eu sei que esse episódio foi uma loucura, mas tem algo muito mais louco também, que é a promoção de 10% de desconto que você ganha quando você coloca o cupom LUCASBIDO dentro do Mercado Livre ou da Shopee com o site, a loja da Lucas Produções, que está vendendo a camiseta de The Bear. Então, caso você ter essa camiseta que é tão marcante deste universo, que te torne um cozinheiro melhor, que te faça soar como um chefe, a chance de você conseguir isso é indo no link que está aqui embaixo da descrição, onde você pode encontrar essa camiseta, encontrar camisetas de outras séries, de outros universos também, e que aí você ainda ganha 10% de desconto comprando ali, né, num precinho bacana que eu estou aqui, né, você tem aqui de collab de mim para com a Lucas Produções, e que ao mesmo tempo fica aí o conselho para que você não só acompanhe isso, tem também um Instagram para você, né, seguir, acompanhar, e ao mesmo tempo é válido dizer que o tamanho deve ser maior. Se você usar M, pega G, se você usa G, pega GG, se você usa GG, pega GGGGG, entendeu? Porque as camisetas são um pouquinho pequenas, então eu sempre recomendo que você pegue um pouquinho maior. Eu uso o M, normalmente quando eu pego com Lucas Produções eu pego o G. Então fica a recomendação, que fica um pouquinho mais largo, fica um pouquinho mais gostoso de usar. Agora, se você gosta de uma camiseta justa, pega o tamanho que você usa mesmo. Fechou? Então, enfim, agradeço demais aí. Cara, eu tô seriamente pensando no que falar e eu não sei muito bem, então eu vou soltar aqui, eu vou soltando e a gente vai tentando pegar uma ordem. Se não pegar uma ordem, vocês que lutem, mas enfim, acho que vocês devem lembrar desse episódio, só também não vai ser uma coisa tão... Primeiro, quantos personagens, nossa, quantos atores, que elenco, que maravilha, né? Fala assim, vamos gastar no episódio, vamos chamar todo mundo. Vem Sarah Paulson, a Jamie Lee Curtis, veio o cara do Breaking Bad, puta que pariu, aí traz o Justiceiro ainda, nossa senhora, o Justiceiro, literalmente Justiceiro, sabe? Nossa, o John Burton é incrível, ele é maravilhoso mesmo, que atorzaço, mano. Porque por mim ele era o tipo de cara que conseguia interpretar um tipo de personagem, porque ele fez o Shane em The Walking Dead e ele fez o Justiceiro em Demolidor. E ambos os personagens são personagens explosivos, são personagens que é muita raiva, é muito, sabe, é raivoso, é pra você meio que não gostar dele, mas ao mesmo tempo você é conquistado porque tem um charme, tem um lance nele que o ator é muito carismático, mas ao mesmo tempo é uma pessoa meio escrota que você não quer ter do seu lado. E o que ele trouxe em The Bear, principalmente na primeira temporada, era um cara muito gente boa, um cara muito carinhoso, amoroso, que podia fazer não fazer tanto uma brincadeira legal aqui ou ali, mas ainda assim um cara de bom coração e gentil, né, humano, assim, que traz uma sensação bacana, assim, de se ter por perto. E nesse episódio ele variou em tantos níveis que foi incrível, assim, porque você tem no começo do episódio ele falando com os irmãos sobre a mãe, mas demonstrando preocupação pelos irmãos, então tanto o Carme, do tipo assim, Carme, eu estou feliz que você esteja aqui, tal como pela Sugar, no quesito do tipo, eu tô aqui com você, a nossa mãe é a nossa mãe, mas a gente vai se unir, a gente vai resolver isso, não vai dar problema, a gente tamo junto, entendeu? A gente como família estamos unidos, então tipo assim, ele passa uma sensação do tipo, sou eu que uno a família, sou eu que junto todo mundo, sou eu que não deixo vocês saírem, sabe? Então, passa a sensação. A cena com o Carme foi linda e eu acho que, de certo modo, ela responde um pouco das nossas dúvidas, porque a gente passa uma sensação meio conflituosa sobre os dois, porque a gente não sabe muito, a gente viu um pouco na primeira temporada, a gente teve o Carme falando sobre o irmão ter se suicidado no final, e aqui já dá um pontapé pra isso, né, tipo, tem um cara que literalmente tá olhando na cara dele falando que ele não é nada, e as pessoas julgando ele por ele não estar conseguindo fazer um projeto que ele gostaria, né, não tá conseguindo evoluir num projeto, então meio que é o irmão que não cresceu, é a ovelha negra, de certo modo. Não que esse seja um termo legal, mas enfim, é o que ele passa de sensação dentro de toda a família. E aí você tem essa cena onde ele conversa com o irmão e você vê que ele se preocupa, sabe? Ele não é o cara que é só o de humilhar. Porque aquela cena dele e do Rich com o Carme dá uma agonia absurda, dá uma agonia de você entender por que o Carme foi embora, do porquê que o Carme se distanciou, sabe? Esse lance de...
eles ficarem empurrando, trazendo uma coisa do passado, um amor do passado, tá, a gente se esbarrou com ela, e aí, tipo, ao mesmo tempo que humilha porque fala que ela era uma garota gorda e com óculos, ao mesmo tempo fica sendo machista de uma forma muito escrota, falando que agora ela tá gostosa, tá sexy, agora medicina, e usa os termos que é chato. E o Carme soa esse cara meio eu, do tipo assim, eu não vou bater em vocês, mas tá me incomodando, por favor, só para, só vai embora, sabe? E ele vai se rebaixando, e ele pede ali pro Mike sair de longe, não encosta em mim, e o Mike continua. Então você vê ali o defeito do personagem, você vê ali a parte chata, você fala assim, pô, que irmão chato, merda. Mas ao mesmo tempo, depois ali na cena do corredor, eu acho essa cena maravilhosa, porque ela não teve corte, né, ela começa bem distante, e é interessante porque os irmãos estão distantes. A gente viu uma cena que foi chata, que foi agoniante, e você não quer que realmente eles fiquem juntos. E aí nessa cena eles estão juntos, a câmera tá distante, ela tá distante tal qual eles estão distantes. E conforme o Mike começa a meio que pedir desculpa, a falar, cara, eu quero me aceitar com você, sabe? Ele não tá falando isso, mas ele tá falando isso, entende? E a câmera ela vai se aproximando, você vai se aproximando junto. Tanto que o final da cena é o quadro, né? É o presente que o Carme tá dando pro Mike, e a câmera já tá bem próxima dos personagens, ou seja, eles já estão mais irmãos, né? E toda a conversa dos dois é muito do tipo, pô, o problema que a gente ouviu na primeira temporada do, cara, eu queria trabalhar com você e você não me assume, você não faz eu trabalhar aqui. E ao mesmo tempo você vê a preocupação do Mike, do tipo, cara, eu não quero te trazer pra uma merda, sabe? É como se o Mike soubesse que ele tá preso num ciclo, que ele tá preso num trabalho ruim, em que ele gosta do que ele faz, porque ele gosta de cozinhar, mas ao mesmo tempo ele não tá evoluindo, ele não tá agregando, ele não tá mudando as coisas, então tá uma coisa realmente chata, feia, e você vê um pouco disso dentro do personagem, sabe? Esse sentimento ambíguo de eu não tô melhorando e eu não quero trazer você pra essa confusão, sabe? Tal como, de certo modo, o Carme não queria trazer a Claire pra confusão que é a vida dele. Então, tanto que depois Quem é que fala, mano? Não sei se é a Sarah Paulson ou se é a irmã, a Sugar, que fala que, nossa, ainda bem que você não trouxe ela, né? Ainda bem que você não trouxe a... Porque, não, tipo assim, por que vocês querem reaproximar a Claire do Carme? Sabe, como se fosse um problema pra Claire em si. E, enfim, aí você tem toda essa cena do Mike conversando com o Carme e ele se acertando, sabe? Tipo assim, ele meio que explica do porquê que não quer ter ele, ao mesmo tempo o Carme quer fazer parte, você vê que ele quer ter ideias, ele tem isso aqui, ele tem projetos, e é ele que impulsionaria a loja, e o Mike tá segurando a loja de certo modo, o que faz sentido o Mike se suicidar e deixar a loja pro Carme, porque não só o Carme queria a loja, mas o Carme queria fazer a loja evoluir, fazer a hamburgueria, né, a lanchonete evoluir, tudo que o Mike não fez e que todo mundo esperava que ele fizesse. Você vê ali que o tio em determinado momento fala assim, e o molho de tomate? Sabe, qual que é a ideia? E você vê o Rich conversando com o tio do tipo, eu quero sair de lá. Porque é um emprego realmente muito merda, é uma situação muito merda. Não à toa faz sentido na primeira temporada a Rita olhar pro Rich e falar, você sabe que o Carme melhorou esse lugar, sabe? Ela só não falou você queria sair daqui porque não faria sentido pra gente. Mas assistindo agora a gente faz sentido, sabe? Aqui é um episódio que, mano, ele explica muitas coisas, ele explica muitas situações. Obviamente, não seria legal ele vir no começo da série, porque... não, tem a graça de você estar entrando no universo, conhecendo as coisas, conhecendo os problemas, e aí vem esse episódio e ele explica muita coisa, ele fecha várias lacunas sobre os personagens como um todo, e você consegue entender meio que como é que as coisas chegaram ao presente, e é muito tenso, porque é exatamente isso, o Mike, ele tinha um lance dos tomates, e aí é o que o Carme fez no final, achou o dinheiro e ao mesmo tempo, sabe, resolveu um problema, até em relação à dívida. O Lee, em determinado momento, olha pro tio e fala assim, ó, eu falei que é pra você distanciar, eu falei que é pra você não ajudar eles, é pra você não comprar a ideia deles e você fica ajudando. Ou seja, ele tá literalmente jogando na cara do tio, do tipo, o problema financeiro que você teve depois, no começo da primeira temporada, onde você chega no Carme e fala assim, então, vocês me devem $300 mil, foi isso, sabe? Tipo assim, tá vindo de antes, ou seja, o Lee tava te avisando pra não fazer as coisas, você tava fazendo porque você queria confiar no Mike, porque você tinha alguma crença, porque era família, mas ao mesmo tempo você não devia estar fazendo isso, porque ele já mostrou várias vezes que não dá pra confiar. E enfim, e aí, mano, é muito dose, porque o Mike tá sendo um irmão amoroso, ele tá tentando se reaproximar do irmão, ele ama o irmão, mas ao mesmo tempo ele é um cara confuso, né? Talvez meio destrutivo. E aí o Carme entrega um quadro com o bagulho The Bear
né, com um urso na cara da loja, e ao mesmo tempo que isso quebra o Mike, porque o Mike vê ali o potencial do que a hamburgueria pode ser, do que a lanchonete pode ser, mas não é por causa dele ao mesmo tempo, porque ele tá segurando a lanchonete. Então, cara, isso foi muito forte. Aí você vê que ele fica meio tenso e em seguida ele começa a bater na cabeça dele. Então você vê que os personagens, todos eles têm a sensação mais destrutiva. Talvez a que mais tenha a cabeça, mas de uma forma meio triste, porque talvez seja a que mais sofra, só por exatamente ser a que tem mais cabeça e não ser a que mais pode fugir do controle, é a Sugar, é a irmã. Você vê que ela, sem querer, ela vai no intuitivo que todos nós iríamos, do tipo, você tá bem? E é uma pergunta que você vê que na hora que ela faz, todo mundo, é o Mike, é o Carmy, é o tio, todo mundo tipo, putz, sabe, tipo assim, é como se todo mundo desse a reação do tipo, você ativou a bomba. E aí já era, e aí a festa acaba, vira aquela confusão. E é dose, porque o episódio começou com os 3 irmãos falando sobre a mãe, e não à toa, o final do episódio é a mãe explodindo. É o fato de estávamos com medo da mãe e não conseguimos controlar a mãe. E enfim, aí o Mike, ele bate na cabeça dele e aquilo já soa uma virada. Qual que é a cena seguinte que você vê do Mike? Ele pega um charuto e vai pra fora. O Rich vê, o Rich faz uma cara do tipo assim, meu amigo tá com problemas, ele não faz nada e deixa ele ir. E aí depois quando ele volta, ele tá todo felizinho, todo engraçadinho, parece que ele literalmente fumou pra dar uma relaxada. Só que aí vem o Lee e desperta o lado raivoso dele. Desperta o lado, né, o lado que ele tava tentando não ter na ceia de Natal. E aí pronto, o que vem a partir disso são né, pitucando o outro, mas você vê um lado destrutivo, tipo assim, irmão, quem é que tá com garfo em outra pessoa? Sabe? É uma pessoa meio sem noção, é uma pessoa que não entende o limite das coisas, é uma pessoa que realmente se deixa destruir, não a si próprio apenas, mas a uma situação, a uma comunidade, a uma familiaridade, assim, né, uma sociedade. E aí foi a hora que, por mim, é a hora que ele virou o Justiceiro, ele virou o Shane nessa hora. E aí é o cara que tá deixando todo mundo tenso, é o cara que tá deixando todo mundo sem saber o que fazer, sem saber como reagir. E principalmente pensando que não estamos falando de um universo pós-apocalíptico, um universo de super-heróis, estamos falando de uma ceia de Natal. Caraca, mano, que tensão. O silêncio na cena, a câmera enquadrando cada personagem, a reação de cada personagem, e você vendo o fósforo perto de pegar o fogo e queimar, e aí taca mais um garfo que eu vou aí e te soco. Caraca, mano do céu, que agonia. E eu fiquei só esperando. E aí você dose, porque aí é nisso que eu tô falando, que essa família toda, ela é um pouco de cada, porque o Mike soa o mais destrutivo, o Carmy soa o cara que tem cabeça, mas ao mesmo tempo ele pode seguir o irmão, porque o irmão é na inspiração dele, ele fala isso na primeira temporada, mas ao mesmo tempo ele quer fugir disso porque ele quer evoluir, talvez para se provar o irmão, mas ao mesmo tempo ele tem a chance de sair dessa, tanto que a prima ali, não sei o que a Sarah Paulson era na família, mas ela vai e fala, vem comigo, vem pra Nova York, sai dessa, você tá crescendo, continua seguindo em frente, sabe? Então o Carmy tem a sensação do tipo assim, ele pode ser o que todo mundo fala mal, ele pode ser visto como uma ovelha negra, porque ele é o cara que abandonou todo mundo, mas ele abandonou pra crescer, ele abandonou pra sair de um ambiente destrutivo. A Sugar em si parece já um outro caminho, ela seguiu um caminho mais... tô próximo da família, mas ao mesmo tempo eu tô distante, sabe? Eu me distancio da destruição, mas eu me aproximo se você precisar de ajuda, sabe? Eu sou a pessoa que vai te abraçar, eu sou a pessoa que vai estar ali por você, que era o que ela estava tentando fazer pela mãe dela. E em determinados momentos, né, você vê ela jogando bebida fora, você vê ela se assustando quando ela vê a bebida, sabe? Ela é... Enquanto o Mike é o cara que tenta manter todo mundo unido, o Carmy é o que quer ir embora, porque ele quer se distanciar da merda. A Sugar, ela é a que se preocupa, ela é o coração. Até quando eles falam ali sobre o urso, isso é muito interessante. Não só esse episódio ele explica o sobrenome, né, o que é meio que um apelido por ser Bertarzo, e vocês me explicaram isso no começo da temporada, eu só iria entender aqui, que eu acho que é aqui que eles realmente explicaram. Mas esse lance deles falarem sobre o urso é muito interessante, porque não só tá falando sobre a série, sobre os personagens, porque esse lance de uma pessoa gentil, mas ao mesmo tempo agressiva, a gente lembra do Carmy, em determinados momentos da primeira temporada, sendo uma pessoa que, pô, não, todo mundo aqui se trata como chefe, eu gosto de vocês, sendo gentil com os outros, e ao mesmo tempo a hora que ele explode e briga com todo mundo. E aqui eu acho que quando eles falam muito do urso é legal porque passa essa sensação pela família toda, né? O Carmy tem esse momento de que ele é gentil, mas ele é destrutivo. A
a Sugar, você não vê tantos momentos destrutivos, mas de gentileza, de bondade. O Mike, a gente vê momentos de bondade e ao mesmo tempo a gente viu momentos de destruição. E a mãe, que é a que tá juntando todo mundo, é a que você mais vê que tá tentando ser gentil, ela tá querendo fazer algo pela família, ela tá querendo fazer algo de Natal, mas ela tá a todo momento por um triz de explodir, e o final do episódio, ela explode. Então esse termo que eles explicam pros ursos é legal porque representa toda essa família e representa toda a situação do episódio, se você pensar, né? Que exatamente as pessoas que causam nesse episódio são a família Berzato, né? E, cara, quando apareceu no final a família Berzato, quase me deu uma sensação meio de referência, sei lá, a Sopranos, porque Sopranos é uma família, né? E aí, tipo, é uma família, acho que da máfia ou algo assim, eu não vi a série pra falar. Mas, enfim, essa sensação de... Então, seja bem-vindo à família, sabe? Todos os outros episódios é sempre, tipo, The Bear, aqui é, tipo, os Berzatos. Então, agora você conheceu a família como um todo, agora você entendeu quem eles são, como eles funcionam, a história deles. Seja muito bem-vindo. Se quiser ir embora, pode ir, tá ligado? E... Enfim, aí eu acho que é muito legal esse lance de como eles dividem muito bem os personagens, né? Então, não só o próprio Mike, mas o Carmy e a Sugar, você entende cada um deles, você entende que você poderia ser um pouquinho de cada um dentro dessa família, sabe? Você consegue entender o Carmy, você não julga o Carmy, você consegue entender a Sugar, você não julga a Sugar, e você só fica, sabe? Eu até acho fogo, né? Como assim... depois que a Sugar meio que faz a cagada, você não vê, tipo, o Mike brigando com ela, o Carmy brigando com ela, porque é aquilo que eles estabelecendo no começo do episódio, a gente vai estar unido independente da situação. Ela aciona uma parada, você não tem eles falando assim, caramba, Sugar, você não calou a boca, por que você tinha que perguntar aquilo, por que isso aqui, você sabe, conhece sua mãe, não sei o que, tudo mais. Tanto que você vê um pouco do estresse dela quando o marido dela traz os peixes e fala, mano, você trouxe um peixe, você quer que a minha mãe exploda? E ela, sem querer, acaba causando a explosão, sabe? Você vê que pesado, tipo, mano, ela literalmente pegou uma comida e jogou fora. Ela não guardou na geladeira, ela não escondeu um canto e depois deu pro mendigo. Não, ela jogou no chão, tá ligado? Então você tem aqui uma parte explosiva da personagem também. Claro, só nesse aspecto já é incrível, porque você pensar que o título da série é The Bear, o apelido deles são Urso, e aí tem a explicação sobre o urso, e você vê todos eles tendo atitudes, tanto gentis, de sensibilidade, mas também de explosão. Só isso já faz esse episódio ser absurdo. E, caraca, mano, esse foi o episódio que eu mais me conectei com a Sugar, por assim dizer. Eu já gostava da personagem, achava legal, mas esse episódio pra mim... Caraca, eu fiquei com muita dó dela, mano, eu quis muito abraçar ela. Não só nessa cena, antes mesmo eu já tava vendo o carinho dela, o que ela queria, sabe, ajudar a família e não tava conseguindo. E o quanto essa família é caótica, sabe? Então, caraca, mano, que merda. E a mãe, gente, a gente precisa falar sobre a mãe. Não só que a Jamie Lee Curtis é incrível, uma baita de uma atriz, é sensacional, mas o fato de que ela parece ter alguma coisa, mano, eu não sei explicar, eu não sei dizer o que é, porque em determinados momentos parece que ela tem um lapso de memória, ela não pediu ajuda, ela em nenhum momento pediu pra alguém mudar o fogão, mas ela começa a brigar por causa disso, e aí o Carmy só vai e muda, ela em determinado momento chama o Carmy de Mike, e logo em seguida depois fala o nome dele inteiro, tipo Carmen, não sei o que, Berzato, e ela tem esse lance de que, sabe... Ninguém me ajudou a cozinhar, mas toda hora que alguém tentava ajudar, ela falava, vai embora, sai daqui, me deixa resolver isso, sou eu que faço as coisas, se eu não fizer vai dar tudo errado. Então, caraca, sabe? Eu acho que tem, eu não sei se é bipolaridade ou se poderia ser um viés de autismo, eu não tô querendo falar merda, entendeu? Então, se eu falei merda, eu já peço desculpas automaticamente. Mas, é uma dose porque você já entende o começo do episódio, quando os irmãos falam, putz, a mãe. E o doce porque do jeito que eles falam, dá a sensação de que a mãe é um lixo, de que a mãe é uma pessoa ruim. Só que vendo o episódio, a mãe não é ruim, só que ela parece que ela tem um problema. E ela não deixa que eles ajudem, e se eles quiserem ajudar, vai soar o final, né? O lance do tipo assim, eu não preciso de ajuda, por que você tá me tratando igual criança? Sabe? E aí é legal porque, mano, até na atuação dos atores, a cara do Carmy, na hora que ela fala, tipo, estamos tendo um problema... Mano, o olhar dele, a cara dele parece que, tipo assim, uma chave foi aberta de uma porta de um trauma do passado. Sabe, tipo assim, automaticamente o Carmy voltou a ser uma criança e ele já ouviu isso antes da mãe. Sabe, estamos tendo um problema, Carmy? Nossa, mano, eu não sei nem explicar que sensação inacreditável e absurda que esse episódio passou. Isso sem contar que
toda hora era uma bagunça, uma loucura, e aí saía. E é legal porque o episódio ele equilibra isso, porque toda loucura tá na cozinha. Então o episódio começa cozinha, cozinha, loucura. Você vê ali os irmãos já conversando, já dá uma sensação meio claustrofóbica, vem pra cozinha, piora, sai. Aí uma coisa aqui, você vê um pouco da esposa do Rich, você conhece ela, né? Que eu acho que o nome dela é Brittany, né? No Community. E ela é uma fofa no Community, é maravilhosa. E aqui você tem ela, uma outra versão da atriz, né? Assim como todo, não é a mesma personagem de Community. E você vê o quanto que ela se dá bem com o Rich, você vê a preocupação dos dois, você vê que ela tá grávida, você vê essa união. Então, assim, já passa uma sensação que, pô, olha que casal legal, tá ligado? Não é tão... Porque de primeira parece que tem um problema, parece que é meio destrutivo. Mas eles automaticamente se resolvem, estão juntos. Então, assim, passa uma sensação ali legal. E aí você tem depois o Rich conversando com o cara, né, pedindo emprego, já mostra que quer sair lá do bagulho do Mike, essa cena do Mike com o Carmy, mas antes dessa cena do Carmy, do Rich do Mike contra o Mark sobre a Claire, o que nos conecta já com o assunto que tem né, sido bem importante dentro da segunda temporada. E aí você de novo tem uma cena na cozinha, loucura, não sei o que, panela e briga aqui, aí personagem entra, personagem sai, e fica aquela coisa, você fica, meu Deus, todo mundo sai. E eles são sacanas porque eles usam fatores que eles já haviam usado nas primeiras temporadas, e eles usam, e tipo assim, eles souberam que deram certo e reutilizaram. Então, por exemplo, lá no primeiro episódio, já quando a gente vê tem uma ideia da ansiedade que Deber causa, tem muito aquele lance, tipo assim, da câmera dar um zoom no cronômetro, no relógio, né? Daquele zoom, tipo assim, olha o tempo, tá sem tempo, e não sei o que, tipo, ou corta pro relógio, ou dá um zoom no relógio. E aqui eles estavam fazendo isso direto no cronômetro. Então a câmera dava zoom, cronômetro, dava zoom, cronômetro, dava zoom, tava toda hora dando aquela agonia, sabe? Tipo assim, meu Deus do céu, alguém desliga esse alarme, alguém desliga esse relógio, sabe? A sensação de coisas que não deveriam estar tão altas, estarem muito altas e estarem atrapalhando o raciocínio das coisas, do que estava acontecendo. Não só isso, mas você tem a trilha sonora. Primeiro, nossa, mano, é muito safado. Ele começa com as músicas mais felizes de Halloween, não, de Christmas, né, de Natal. Então, só que aí a segunda música que ele toca é uma música mais... Não dá pra dizer que ela é mais rock, mas é uma música um pouquinho mais empolgante de Natal. E ela começa a tocar em um momento que tá uma situação muito merda. E aí me lembrou muito o episódio 7 da primeira temporada, que é um episódio que você tem um episódio inteiro dando merda na cozinha e fica tocando uma musiquinha de rock. E você fica, alguém desliga essa música, velho, que agonia, pelo amor de Deus, me deixa concentrar, raciocinar. E ninguém desliga a música, então deixa tudo pior. E aqui eles fazem de novo a música crescendo e tá ali e ninguém tira a música, ninguém apaga essa música, ninguém sabe. E parece que ela não tá ali, parece que ela foi colocada na série pra dar mais agonia ainda, sabe? Então você fica, putz grila, cara. Então o cara tá usando todas as armas dele. E o final do episódio mesmo usa uma outra coisa que já houve também em outros episódios, agora eu não vou lembrar um momento específico, porque me marca mais essa sensação de adrenalina, de câmera, de corte, de trilha sonora, mas o abafo do som, né? Do tipo assim, essa situação tão merda que é tipo assim, só diálogos. Caraca, teve uma hora ali que ficou fazendo um barulhinho bem de leve, assim, eu não lembro nem o que era o barulhinho. Mas parecia que era uma coisa de, tipo, de fogo, assim. É, sabe, porque eles estavam com algumas velas ali, né? Tu sabe aquele barulho do fogo do tipo... Sabe? Parecia que tava só esse barulho. Caraca, velho do céu. Mano, que sensação agoniante. Então, assim, o episódio ele equilibrou muito bem. E eu acho que essa sensação foi legal porque ele mostrou algumas tensões, mas ele tava tipo assim, mano, então... Estamos só na parte de fazer a comida. E quando for pra mesa, sabe? Aquela cena do tipo assim, mano, a cena de jantar na mesa. Caraca, mano, muito louco. E a última série que eu lembro de ter uma coisa assim que impacta, que você fica numa tensão, foi House of the Dragon, que tem uma cena de jantar na primeira temporada. Mas aqui é muito legal porque teve a preparação, tipo, o episódio todo, tipo assim, mano, a cozinha. Tinha uma merda aqui, relaxava. Tinha uma merda aqui, relaxava. E aí quando vem ali, mano, é impressionante. Quando chega na mesa, a gente sabe que vai dar merda. Eu não sei vocês, mas a gente... Pô, inacreditável. Você já tinha visto uma merda aqui? Você já tinha visto uma merda aqui? Você falou assim, mano, vai ter uma merda pior. Vai dar merda. E aí a cena na mesa e começa, e depois relaxa, a mãe chega, o cara faz todo o discurso. E é incrível, porque o cara faz o discurso e você pensa, tipo assim, mano, você tá falando demais, para de falar.
Relaxa um pouquinho. Aí, beleza. Ainda ficou bonito. Falou bonito ali. Só que ele foi lá e falou do garfo de novo. Eu falei, mano, não cita essas... Deixa o garfo na mão do cara, tá ligado? Deixa ali. E aí, beleza. Vamos apaziguar. A mãe chega. Não, tá tudo tranquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco, ela explode. Putz, é impressionante. O cara fez todo aquele discurso e você fica naquela tensão do tipo assim, ou alguém vai se soltar, ou vai relaxar. Mas ao mesmo tempo você fala assim, mano, ainda vai vir merda. E aí, cara, veio a merda, a mãe briga, sai, e aí daqui a pouco o outro tá com o garfo, o outro faz o Lee não cala a boca também, né? Ele vai lá e fala a merda também. Ele é escroto. Tipo, ele parece ser uma pessoa legal, mas ao mesmo tempo ele parece ser o cara que já não aguenta mais o Mike dentro de casa, sabe? Tipo assim, pô, eu tô casado com a tua mãe, a gente vive a vida de jeito, você é o cara que emperra, você é o cara que atrapalha, você é o cara que já era pra ter saído de casa, não era pra você estar aqui com a gente, já era, você tem idade pra estar fora já, e você não evolui ainda no seu emprego, então você é uma decepção real, tanto que, né, você não é nada. E então já mostra esse conflito, e aí ele vai, ativa o conflito, o cara tá com o garfo, vem a guerra, não sei o que, e mano, não bastasse isso, mano, um carro entra na casa. Que é isso, velho? Mano do céu, mano. A mãe do nada acho que quis ir embora, mas ela tá maluca, né? Já bebeu um monte, já fumou o caralho a 4. Só ligou o carro e atravessou. Mano, achei impressionante. O Mike só, tipo... Era o que eu esperava. Não. Ele não faz isso, não. Ele faz isso antes. É uma outra cena que ele faz isso. É na discussão do garfo. Ele vai em busca da mãe, né? Ele é o cara que vai em busca da mãe e tipo assim, mãe, você tá bem, você tá bem, você tá bem. A trilha aumentando, o Carme só tipo, daquele jeito que ele já fez antes, né? A gente já viu o Carme desse jeito, tipo, concentrando nos peixes, do tipo assim, tudo começou porque a menina perguntou dos peixes, né? E todo mundo ficava do tipo, não precisa ter peixe, mas eu tenho que estar ali focando no peixe. Então, ele tá focando na comida, ele tenta se concentrar em alguma coisa, né? Ele já fez isso outras vezes, né? Dele ficar muito tenso, muito com ansiedade, atacando, um ataque de pânico, assim, tendo, e ele concentra ele fica parado, olhando pra uma comida ou alguma coisa que envolve cozinha, né? E aí a câmera termina na Sugar e ela vai dando um zoom, assim, parece que ela dá um dolly zoom, que é como quando você se distancia, mas você dá um zoom ao mesmo tempo. Porém, não parecia ao mesmo tempo. Parecia que só que ela tava se aproximando e ela com uma cara de tipo... O que eu faço? Que família de merda. E ao mesmo tempo, fui eu que causei tudo por falar, você está bem, mãe? Nossa, mano, que merda. E o pior é que eu ainda não queria que o episódio acabasse, porque eu falei, velho, o que vem a partir de agora? O que vocês vão fazer? Como é que vocês vão melhorar? Vocês vão se resolver? E o próximo episódio não vai ser isso. O próximo episódio vai voltar pro presente, que eu sei. Então vocês um dia vão me dar uma continuidade do que foi esse episódio? Eu acho que não. Talvez nem precise. Mas ao mesmo tempo eu só queria ver ele se abraçando, ele se acalmando, alguma coisa do tipo. E não teve. E quero destacar aqui também toda a participação do Rich. Porque o Rich, cara, ele me soava isso na primeira temporada, esse cara que era tipo super brother do Mike, sabe? Tipo assim, eles estavam juntos em qualquer momento, tanto que ele não se considera tanto tipo um... Ele não é da família, né? Ele não tem um sangue, mas ele é brother dele. Tal como o Fé, que aparentemente é brother do Carme. Mas, ao mesmo tempo... Enfim, minha cabeça tá uma bagunça já. É muita coisa pra um episódio só. Mas assim, o Rich, ele sempre pareceu muito brother do Mike e esse cara que apoiava o Mike em tudo. Ou seja, o Mike fazia merda, ele comprava as merdas do Mike. Nesse episódio, a gente vê um pouco do tipo assim, quero sair da merda. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê ele abraçar a merda. Porque, mano, quando começa a discussão na mesa, tá todo mundo tipo assim, Mike, para com isso. Mike, relaxa. Lee, relaxa. Parem com tudo isso. E o Rich tá com o Mike do tipo assim... Isso aí, Mike, vai, Mike, porque eles não são normais como... Eles são pessoas normais. E aí, Mike, não sei o que. Isso aí mesmo, Mike. Ele fica comprando. Ele é aquele cara que mostra muito ser o cara que é o melhor amigo, puxa saco do cara que faz as loucuras. Do cara que é o descolado, que faz a merda, sabe? Então, assim, chega a dar uma raiva, tipo assim, caraca, Rich, cala a boca, mano. Você não vai ajudar, sabe? Fica quieto. E ao mesmo tempo, ele é o cara que não ajuda quando o cara precisa. Porque quando ele viu o Mike saindo, ele viu que o Mike tava estranho, ele viu que tinha uma coisa estranha. Não vou culpar ele 100%, porque tem vezes que a gente vê alguma coisa e a gente não faz nada. A gente fica tipo, talvez só precisa de um momento e sai. Mas você vê que ele não fez nada na hora que o Mike saiu, sabe? E aí depois quando o Mike tá todo fumadão ali, ele abraça. É isso aí, brinca, é zoado. O próprio Mike tá ali zoando ele tá rindo, tá se divertindo. Então, tipo assim, parece que ele curte esse tipo de relação. O que não só faz sentido pro
peso da morte do Mike e o que a gente vê ele sentindo no quesito de o restaurante não ficou pra ele, e ao mesmo tempo o Carme, que era um cara que ele acha estranho, ele deixa isso claro nesse episódio, é um cara que tá governando agora a parada, né, que tá liderando o restaurante como um todo, mas ao mesmo tempo, ele era esse cara que você vê que tá sempre indo contra os outros, mas provavelmente sempre abraçava o lado do Mike. E aí nesse episódio você tem isso. E eu fico imaginando o quanto destrutivo não deve ser pra ele, tipo assim, perdeu a esposa e perdeu o melhor amigo, e o quanto ele deve se sentir culpado de não ter ido atrás. Porque, cara, ele era o melhor amigo, o Mike tava do lado dele sempre. E a gente vê aqui o Mike uma hora ficando bolado, indo pra fora, e ele não vai atrás, ele não vai perguntar se o amigo dele tá bem, ele deixa. Ou seja, depois disso, o Mike continuou mal, o Mike foi piorando, e ele provavelmente não fez nada. Ele só tava lá nos momentos bons, não tava nos momentos ruins. O que o torna um amigo meio de merda, né? E aí você tem um lance de que o cara se mata. E ele poderia ter ajudado. Ele poderia ter pedido ajuda dos irmãos. Ele não pediu também. Sabe? Não tô falando que é uma coisa inevitável, né? Obviamente o Mike poderia ter se suicidado de qualquer modo. Mas entende que deve ter uma culpa assim que ele sente? O que faz sentido em certas cenas da primeira temporada como um todo? O jeito que ele age também? Enfim, aqui eu acho que é legal porque esse episódio ele entrega um pouco de tudo, sabe? Ele explica muita coisa, mas ele traz essas relações e você entende cada um. O Feck é impressionante, né? Me parece a mesma pessoa. Não mudou nada, sabe? Tipo assim, super ali, uhul, louco, e fuma, e fala, e some. Cara, por um momento eu comecei a pensar que a mãe ia se matar no episódio também. Eu falei, meu Deus, mano, a mãe vai morrer. Eu já fiquei, do jeito que o episódio tá vendo, eu falei, nossa, em algum momento a mãe vai morrer, velho. E aí isso vai descambar pra morte do Mike e pra destruição total da gente nunca mais ver o passado da família, do porquê que a gente nunca viu a mãe também no presente. Eu fiquei me perguntando isso. Se a mãe tá viva, onde que ela tá? Sabe? Tipo assim, a gente viu várias vezes o Carme se aproximando da Sugar. Cadê a mãe nesse tempo todo? Sabe? Não tem ela, tipo, olhando o restaurante, ela vendo que o restaurante ainda continua, ou o fato de que, pô, o Mike morreu e o Carme não foi lá conversar com ela. Entende que parece que tá faltando uma lacuna aí? Então, assim, pô, quero saber, entendeu? Quero ver mais disso. Se pelo menos, vamos supor, quando o Carme abrir o restaurante, o novo restaurante, ele não vai chamar a mãe, né? Tipo assim, mãe, vê o que eu fiz, vê como que eu mudei o restaurante, vê como eu melhorei. Tudo isso em homenagem ao Mike, né? Talvez possa ter alguma coisa assim. E, cara, até mesmo a confusão no começo do episódio, sabe? Com o Carme ali e ele zoando, tipo, o cara do Copenhague. Depois tem o momento do Mike fofinho, né? Perguntando, como é que é lá? Tipo, fala pra mim na moral. E aí você tem umas respostas sobre o episódio do Marcos, né? Tipo, eu morava num barco e eu alimentava um gato invisível que ele fez o Marcos continuar. E provavelmente com quem ele trabalhava, que era o carinha lá, né? O Eustáquio do Crônicas de Nárnia. Que é o Adam Arlock do Guardião da Galáxia 3. E aí você tem umas respostas, assim, isso que é legal. Eu achei muito legal como esse episódio, ele ao mesmo tempo ele deu várias pontinhas do que a gente teve na temporada, seja a Claire, seja o lance do barco, né? E... Caramba, eu tô tentando lembrar agora qual que era o raciocínio pra eu estar falando disso. Mas... tá, lembrei. E aí, tipo assim, a mãe e o Coisa começam a zoar com ele, né? Tipo assim, não, porque ele é o cozinheiro, porque ele é o melhor de todos, porque ele é melhor que a gente. E aí o Carme dá uma pistolada ali, e eles ficam, o quê? Como é que é? Repete, não, fala isso de novo. E aí a mãe depois se conecta com o final, porque a mãe fala assim, eu tive que implorar pra você vir. Isso mostra o quanto que o Carme se distanciou. É quase a história do filho pródigo, tá ligado? A diferença é que quando ele voltou, ninguém abraçou ele. Mas ao mesmo tempo mostra o caminho que o Carme seguiu, e ao mesmo tempo eu não consigo julgar o Carme. Gente, olha o caos que foi esse episódio, olha o caos que foi essa família. O quanto que ele já não devia ter passado por isso antes, sabe? Sem contar o fato da decepção com o próprio Mike, que já foi explicado na primeira temporada. Então, assim, mano, muito pesado, sabe? Depois ele, tipo, ele vendo o ponto que a mãe podia explodir e ele segura. Não, eu amo vocês. Não, obrigado por me convidarem. Não, eu tô feliz de estar aqui, sabe? Nossa, mano, que situação, sabe? Agoniante, assim. E... Cara, não sei se tem mais alguma coisa a dizer, assim, porque aí eu tava um momento perguntando, pô, e o marido da Sugar? Ele apareceu. Porque aí depois eu comecei a fazer as contas, porque 256 semanas antes da onde a gente tá, né, da estreia do restaurante. A gente tava faltando 6 semanas no episódio anterior. Talvez, se a gente tivesse vindo presente, estaria um pouquinho mais à frente, mas voltou 250 semanas diante da onde a gente tinha parado. E, se eu não me engano, um ano tem 52 semanas. Então a gente voltou aproximadamente 5 anos no passado.
O que aí dá explicação pra... Porque depois eu comecei a pensar, pô, se esse episódio tá acontecendo, tipo, sei lá, 1 ano antes, né, do Mike ter se matado, mas a filha do Rich conversou com ele lá naqueles primeiros episódios da primeira temporada. E aí, pô, ela teria que já saber falar. Ela não sabe falar em 1 ano. E aí faz sentido já. Se foram 5 anos, a filha nasce, deu mais uns meses ali. A menina não tava com um barrigão tão grande ainda. Então mais uns 6 meses ali, teve a filha. E aí a filha passou uns 4 anos. Aí beleza, aí já falar já é mais tranquilo. E aí dá o tempo de terminar, acontecer mais coisas pra separar. O Mike também só mostra que aqui pode ter sido uma fagulha, mas já haviam coisas antes, só foi piorando. E aí ele se mata. E o Carme, não sei se um dia voltou novamente. A mãe pode ter morrido nesse tempo também, vale destacar, né? Foram 5 anos aí, muita coisa pode ter acontecido. É que eles não citam tanto a mãe, então fica uma dúvida. Acho que se tivesse morta, eles falariam mais, né? Tipo assim, pô, o Mike morreu, a mãe morreu, sabe? Se bem que não citou o pai também, né? Mas aí o pai me dá uma impressão de que morreu há muito tempo, né? De que, tipo assim, ela tava com outro cara porque o pai morreu, né? Mano, mesmo que eles tenham falado em algum episódio que o pai abandonou, mas aí eu já não lembro. Eu realmente não lembro dessa informação. A sensação que me passa é que o pai morreu mesmo, tipo, quando eles eram novos. E... eu acho que até isso pro Carme dizer que o Mike era uma inspiração pra ele. Eu acho que tem isso mesmo na primeira temporada. Enfim, cara, olha quanta informação. E... como o episódio, ele... enfim, essa ideia, né, de se passou 5 anos antes, então, tipo, eu pensei, pô, talvez a Sugar não tenha conhecido o cara e não se casou com o cara, mas não, já tava casado com o cara, então você vê vários pontos que já estavam, né, centrados, uma coisa que ainda ia continuar, uma coisa que não ia levar a nada, coisas que já dão pilha do tipo, isso daqui vai piorar, né, do que a gente já viu, obviamente, no presente. Então, nossa, que episódio, mano, que episódio maluco. Tipo assim, não é aquele episódio que te passa uma sessão de episódio bom, porque... caraca, teve ação, aconteceu alguma coisa, foi muito louco. Não, ele passa uma sensação triste, né? Me lembra o episódio 3 da 4ª temporada de Succession, né? É um casamento, não vou falar muito sobre. O próprio casamento vermelho de Game of Thrones. Aquela sensação de, tipo assim, foi uma merda, deu merda, aconteceu merda. Mas ao mesmo tempo foi tudo muito bem feito e é muito memorável. Dificilmente você esquece um episódio desse, né? Você não viu isso antes na televisão. Então, meus parabéns aí a The Bear, ao Christopher, né? Não sei o que tá sempre nos melhores episódios. Você vê que os melhores episódios da série, ele tá dirigindo. Então, assim, o cara realmente arrebenta, né? E toda a construção do episódio, as pausas pro comercial, como ele conseguiu elencar muito bem os acontecimentos, o que ia vir pela frente. Nossa, foi impressionante e acabou de uma forma bem, né? Pá. Então, assim, grandiosíssimo episódio. Entendo o tanto que falam desse episódio. Tô louco pra ler comentários sobre esse episódio, ver pessoas falando sobre esse episódio. Extremamente bem dirigido. Sabe muito como usar a trilha sonora. Nossa, eu sempre elogio aqui as trilhas sonoras de The Bear, né? Sempre que eu ouço, eu ligo o Shazam, assim, pra guardar as músicas. E aqui tem muita música de Natal que eu provavelmente não tenho. Tirando a primeira que tocou, que era mais famosa, às vezes eu acho que eu não tenho, eu vou adicionar. Tirando que a última música não parecia ser de Natal, parecia ser só uma música, né, bolada dos créditos, né, que eu digo. Mas ainda muito bom. Então, enfim, até nisso os caras, pô, vamos aqui incrementar de música de Natal, pica pro episódio que esse episódio merece. E, mano, espero de verdade em algum momento da série, seja nessa ou na próxima temporada, reencontrar o Lee, a mãe, né, esses atores famosos aí que apareceram nesse episódio, que, pô, eles estão com uma grana nessa temporada, né? Eu fico imaginando que vai evoluir nas próximas. Enfim, ansioso aí pra ver os próximos. E do caramba esse episódio, achei muito, muito louco. E eu agradeço aí demais a quem assistiu o vídeo até aqui, porque, pô, eu falei 40 minutos. Eu passei do limite do que eu tinha feito já no episódio da semana passada. Então, enfim, isso mostra a grandiosidade de The Bear, isso mostra quando The Bear é bom, isso comprova o fato do que eu tinha falado, de que ainda bem que eu dividi o 5º e o 6º episódio pra falar separadamente, porque deu pra analisar mais e falar melhor, e eu não falaria tão bem de um ou de outro, caso, né, tivesse visto os dois em seguida. Agradeço demais aí a quem esteve até aqui, a quem, né, curtiu, compartilhou o vídeo também. Novamente, olha, um episódio gigante desse, e eu esqueci de falar sobre a camiseta. Mas enfim, já sei o que é que eu vou fazer. Bom, vocês obviamente já sabem que já vai ter acontecido antes. Enfim, muito obrigado, valeu, falou!